meu próprio perante aos homens. Amém. Glória a Deus. Amados, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do tempo da anunciação. Nós estamos próximos aí do Natal. O próximo domingo é o Natal, do dia 25. O Natal, nós olhamos para os comerciais de televisão, nós vemos as pessoas trocarem presentes, a ideia do Natal, do presente, do consumismo, da compra, a ideia da alegria, da família, a ideia do Papai Noel. Mas fala-se do Natal, do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não foi em dezembro. O nascimento de Jesus provavelmente foi em março ou em abril. Mas essa data comemorativa, que ela foi fundada pelo comércio, então, para o sistema capitalista, o Natal, dia 25 de dezembro, foi bem apropriado para que as pessoas pudessem gastar, consumir mais. Mas também o Natal, para nós cristãos, a qual é comemorado o nascimento de Jesus, nada mais é uma boa oportunidade de anunciar, de bendizer o nome do Senhor e de dizer às pessoas que o nosso Salvador, essa é a data da comemoração do nascimento do nosso Salvador, do nascimento do nosso Senhor, aquele que é o maior presente que a humanidade pudesse receber. O maior presente que eu possa receber é a salvação em Cristo Jesus. Não tem ouro na terra, não tem presente maior, não tem bens no mundo que possa superar a maior benfeitoria que o Senhor fez para nós, que foi restaurar a nossa amizade com Deus, que foi restaurar a nossa vida, que foi redimir a vida do homem pecador, dos seus pecados, justificando-os diante de Deus, através do seu sangue derramado no Calvário. Então não há presente maior do que o nosso Senhor. E nós lemos esse texto, e nós vemos aqui Zacarias. Zacarias era um sacerdote que ele atuava no templo, no templo, e na sua atuação no templo, como sacerdote, tinha os turnos. Então você vai ver algumas versões do turno de Abias, está lá atrás no Velho Testamento. Abias está lá atrás, era um sacerdote, então foi dividido em turnos. Então o turno de Abias segue, Abias morreu, mas segue o lítico, é aquele mesmo turno, aquele mesmo grupo de descendência, de geração em geração, vai seguindo aquele turno. Então Zacarias estava no turno de Abias, e chega naquele dia, onde ele foi sorteado para queimar incenso na mesa do incenso dentro do templo. Jamais muitos sacerdotes foram sacerdotes, morreram, nunca tiveram o privilégio de entrar na mesa do incenso, onde ficava a mesa do pão da propiciação dentro do templo, e queimar incenso. Isso é algo extraordinário, porque a queima do incenso no templo é a ideia da mediação, aquele que se coloca entre o pecado do povo e Deus. O sacerdote que queima o incenso, ele pode morrer lá dentro se ele estiver em pecado. Se ele estiver em pecado, ele pode ser fulminado, ter sua vida exterminada. Tanto que alguns sacerdotes, quando entravam no Santo dos Santos, ele era amarrado por uma corda, porque se porventura ele morresse, quem ia tirar ele lá de dentro? Então, quando ele morreu, caía, o sininho tocava, as pessoas puxavam com a corda, porque o cara morreu, foi exterminado com a glória do Senhor naquele lugar. Mas agora Zacarias, ele foi sorteado. Ele foi sorteado para entrar no templo e queimar incenso. Isso é um privilégio para um sacerdote. E agora ele queima o incenso lá dentro, e na parte direita, num lugar reservado, aparece para ele o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel traz uma notícia, dizendo para Zacarias: a sua oração foi atendida. A sua oração foi atendida, Zacarias. Qual oração? Zacarias não tinha descendente. Zacarias não tinha filho. Zacarias já era velho.
A sua esposa Isabel já era velha. A sua esposa Isabel era doente. A sua esposa Isabel era estéril, não podia ter filho. Mas agora o anjo fala para Zacarias: Zacarias, sua oração foi atendida. Isabel ficará grávida. Terá um filho. E esse filho será o precursor, aquele que abrirá o caminho para o Salvador. Esse virá do ventre da sua esposa. E o nome dele será João, que significa o Senhor é misericordioso. Esse é o significado do nome de João. O Senhor é misericordioso. Esse abrirá o caminho para o Messias. Esse abrirá o caminho para aquele que há de redimir, salvar, mudar a história de Israel, mudar a história da humanidade. Esse é o precursor. Então ele vai abrir o caminho, vai dizer que a misericórdia do Senhor abrirá o caminho para a salvação, onde aquilo que parecia perdido para a humanidade. Opa, é mesmo? Um pouco sobre, né? Graças a Deus, como tão. Já pensou se ele voasse daqui, coitado do doido, hein? Então, assim, abriria o caminho para o Salvador, que é Cristo Jesus. Então, amados, veja bem. Isso é extraordinário na vida de Zacarias. Porque o último profeta, o profeta de Deus do Novo Testamento, viria ali do ventre de Isabel, de sua esposa. Seria o seu filho, de uma relação dele, filho de sangue dele com Isabel. Não era um advento. João Batista não era advento como Jesus, mas era alguém que nasceu da carne e do sangue, mas teria o privilégio de ser separado para o Senhor. E o anjo fala para Zacarias que João Batista seria um nazireu, que ele não cortaria o cabelo, não seria dado a bebida forte nem ao vinho, mas seria reservado, totalmente exclusivo do Senhor, e o Espírito Santo agiria sobre a vida dele. Mas a palavra de Zacarias, ele poderia estar jubiloso de alegria, tanto pelo milagre da madre da esposa Isabel ser aberta, tanto pelo milagre e a honra que Deus deu para ele, da casa dele ser a antecessora de Cristo, do Senhor, dele poder receber a notícia que a promessa de Deus sobre Israel havia de se cumprir, chegou a hora do Messias chegar. Era para ele estar feliz como sacerdote. Mas ele olhou para o anjo e disse: como eu posso ter certeza que isso é verdade? Como é que eu posso ter certeza? Se você dizer assim para o anjo: tem um sinal para você me dar para provar para mim que isso é verdade? E aí Gabriel falou assim: eu sou Gabriel, que atende pertinho do Senhor. E o Senhor mandou dar esse recado, que vai se cumprir. Imagina o anjo olhar assim e falar assim: quem me garante que você está falando a verdade? Como se fosse essa palavra. Zacarias olhou para o anjo e falou: quem me garante que você está falando a verdade? Aí imagina o anjo, o cara que está coladinho lá de Deus, o menino, Deus fala assim: vai lá, Gabriel, vai lá, Miguel, né? E aí você fala para ele: quem me garante que você está falando a verdade? Ele fala assim: eu sou Gabriel, que atende ao lado do Senhor, e eu vim te dar essas boas novas, que vai se cumprir. E por causa disso, por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, você vai ficar mudo, vai ficar calado. Você não vai falar mais nada. E as pessoas estavam lá fora, preocupadas, ansiosas, porque Zacarias estava demorando lá dentro. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. E Zacarias ficou mudo, não podia falar, não podia dizer nada. Saiu do templo, gesticulava porque ele estava mudo. Mas acabou o seu plantão, acabou o seu turno, voltou para casa. E quando voltou para casa, Isabel já sabia da notícia. Ela
ficou grávida, e 5 meses ela ficou reservada. E ela disse: o Senhor, Ele tirou de mim a minha vergonha. Ele tirou a minha vergonha diante de Deus. O Senhor me curou dessa vergonha. Amados, olhando essa primeira parte de Zacarias, olhando para Zacarias, ele foi incrédulo na palavra do anjo, na palavra que ele recebeu. Porque você não tem noção, amado, o que é a promessa de Deus. A gente precisa entender o que resulta Cristo vir e ser sacrificado. Isso é algo extraordinário, que até hoje, às vezes, a gente não tem noção do tanto que isso significa, não só para a humanidade, mas para toda a criação. O sacrifício de Cristo mudou a história. Mudou a história. E isso era uma promessa em Israel. Todos que estavam ali ansiavam a vinda do Messias. E agora chegou a hora. Joel profetizou. Zorobabel profetizou, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando ele diz a glória da segunda casa, ele está dizendo: olha, a primeira casa de Salomão, o templo de Salomão era uma glória de Israel. Você precisa de ver o segundo templo, que foi construído por Herodes, e quando Jesus entrou no templo e foi ser circuncidado por Simeão, e quando Simeão levantou o menino Jesus, ele disse: agora os meus olhos podem se fechar, porque eu vi o Salvador. Porque aquilo que eu ansiava, por aquilo que eu desejava, a promessa de Deus que estava sobre Israel, se cumpre agora. E ele, como sacerdote, no turno de Abias, ele sabia disso. Ele conhecia a promessa. Ele também ansiava pela promessa. Era a liberdade de Israel, era a liberdade do homem. Agora os grilhões que nos prendia, a condenação do pecado que nos escravizava, a dominação do inferno sobre nós, a morte que estava sobre nós, seria vencida, porque o Salvador chegou, porque o nosso Senhor viria, nasceria de uma virgem, e seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo, seria sacrificado numa cruz, o seu sangue seria derramado como expiação pelos nossos pecados. Esse é o Salvador. Isso é uma boa notícia. Gabriel foi dar essa notícia para Zacarias. E Zacarias, ele tratou a notícia com incredulidade. Há uma boa nova no Natal. Há umas boas novas do Evangelho. O Natal é o lugar, é o momento de nós declararmos: nasce o Salvador. Nasce o Salvador. Amados, isso é extraordinário. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se nós não tratarmos as nossas incredulidades e a nossa falta de fé, nós vamos perder o privilégio de desfrutar das coisas espirituais de Deus. Nós vamos perder o privilégio de desfrutar o momento onde acontecem os adventos de Deus, onde as boas notícias que são propagadas, que são anunciadas, elas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo, as coisas de Deus extraordinárias vão acontecendo, mas a incredulidade cega os nossos olhos, a gente não vê, a gente não participa, a gente não desfruta, a gente não se alegra, porque a gente é incrédulo. A incredulidade cala as nossas bocas. Por causa da falta de fé, a gente não anuncia, a gente não fala, a gente não braveja, a gente não se alegra por causa da falta de fé. Zacarias, na sua incredulidade, ele teve que passar todo o momento de gravidez de Isabel calado. Perdeu a oportunidade de desfrutar a bênção. Que bênção? Zacarias não tinha descendência. Zacarias não tinha filho. Agora o filho nasceria, e nasceria de forma milagrosa, porque a sua esposa era estéril. O Senhor visitou a sua casa, o Senhor visitou a madre da sua esposa.
esposa, o Senhor ia honrar Zacarias, teu filho amado. É perpetuar o seu nome, a sua geração, a sua história. Ele seria honrado, a sua casa seria honrada. E ele perdeu o privilégio por causa da incredulidade. A incredulidade nos rouba a fé. Sem fé, amada, é impossível agradar a Deus. Sem fé, se eu não tiver fé que Ele existe, se eu não crer que Ele existe, e que Ele é abençoador daqueles que buscam e o temem, se eu não tiver fé nele, eu não me aproximo dele. Esse ambiente onde Deus se faz presente, 2 ou 3 estou no meio deles, esse ambiente onde Deus se faz presente, se nós não tivermos fé, se a incredulidade estiver permeando nosso coração, sondando nosso coração, nós entramos e saímos e não desfrutamos da presença. Nós não desfrutamos do momento onde Deus nos abraça. Nós não desfrutamos da cura de Deus, do renovo, do fortalecimento, onde as nossas forças são renovadas, onde a nossa alegria é renovada, onde a nossa certeza, a nossa esperança é alimentada, onde a nossa convicção é gerada em nós. Nós somos cheios da presença de Deus. E nós vamos enfrentar a semana. Aí vem leão, vem urso, vem tempestade. E nós estamos aí atravessando tudo isso. Porque nós somos alimentados pela fé. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que faz os Golias cair pelo chão. Ele é o nosso Deus. Ele se faz presente nesse lugar. E se não for pela fé, amada, a gente não vai ver isso. A incredulidade nos rouba essa oportunidade. A incredulidade nos rouba de poder anunciar aquilo que Deus está fazendo na nossa casa. Porque a gente não tem fé, a gente não vê. O casamento sendo restaurado. Os parentes sendo curados. A manifestação do poder de Deus. Hoje, nós não temos fé que Deus pode curar e fazer uma legada. Por que a gente não vê um cego enxergar? Quando Pedro chegou na porta famosa, e aí o mendigo aleijado pediu uma moeda, e Pedro falou assim: não tem uma moeda para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus. A fé. Ele proferiu algo que ele acreditava, que ele cria. Se eu falar isso com um aleijado, a primeira coisa que eu vou pensar na minha cabeça, que vai sondar na minha cabeça: será que vai dar certo? Será que eu vou passar pelo ridículo? Não acontece. Não estou falando para você sair andando aleijado, não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa sondar o nosso coração. Até onde a nossa fé nos dá. Até onde nós vamos pela fé. Às vezes, por nós ficarmos mudos diante de circunstâncias e não falarmos de Jesus para as pessoas, será que não um pouco pela falta da nossa fé? Da nossa incredulidade? Que Deus pode alcançar aquele que a gente acha que não pode ser alcançado? Você sabia que um dos povos não alcançados no Brasil são os ricos dos ricos e os pobres dos pobres? Os pobres dos pobres é por causa da ignorância, e os ricos dos ricos é por causa da ignorância e da acessibilidade. Porque quando a gente é acessível a eles, a gente olha para eles e vê eles como poderosos. Mas quando a gente tem fé, a gente sabe daquele que é mais poderoso. E a gente fala. Tem muita gente que está querendo se derramar na presença de Deus. Isaías diz assim: como converterão
como conhecerão o Senhor e não há quem pregue? Precisa de alguém que pregue. Amém? Amém. Vamos pregar pela fé. Em nome de Jesus. Natal é tempo de anunciar o nosso Salvador. Amém. Amado, Deus é fiel em cumprir sua palavra. Quando Isabel diz assim, naqueles dias, Isabel fala assim, ó. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amados, uma das coisas que nós precisamos trabalhar no nosso coração e na fé é que Deus cumpre o que Ele diz. Amém. Amém? Deus não é o Orlando. Porque o Orlando pode falar alguma coisa para você e lá na frente ele falhar com você e você ficar decepcionado com o Orlando. Porque o Orlando é pecador, miserável, vagabundo. Você leu? E pode falhar com você. Por mais que eu queira cumprir a minha palavra, mas eu posso falhar com você. E você vai ficar chateado comigo. Eu vou ter que pedir perdão para você e reconhecer o meu erro diante de você. Porque eu falho. Eu posso falhar com você. Como você também pode falhar comigo. Mas o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. A Bíblia fala que Deus é fiel. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então Deus é fiel para cumprir. Então o anjo disse para Zacarias que Isabel ficaria grávida. Agora o texto diz que Isabel estava grávida 5 meses, reclusa diante do povo. E ela diz: isto é obra do Senhor. Deus cumpriu a sua palavra na vida de Isabel. E agora o mesmo anjo visita quem? Maria, prima de Isabel. Visita Maria depois de 6 meses. E o texto diz aqui no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Amados, então o anjo vai agora, depois de 6 meses que Isabel estava grávida, ele visita Maria e anuncia para Maria a respeito da sua gravidez. E agora Maria fica assim meio perturbada com a saudação, porque ela não se vê tão agraciada assim por Deus. Mas o anjo fala assim: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, que significa o Senhor liberta. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Jesus não se tornou Deus não se tornou filho de Deus a partir do nascimento de Maria. Ele já era. Aqui é um anúncio da pré-deidade de Deus, da pré-existência de um Deus, que agora se faz homem, sendo Deus, para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nasceria de uma mulher. E o anjo fala assim para ela: ele será conhecido como Filho de Deus, Filho do Altíssimo, porque ele já é Deus. E Maria sabe quem é Jesus. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. É a promessa que Jesus nasceria da raiz de Jessé, da descendência de Jessé, pai de Davi, da descendência de Davi. Deus estava cumprindo uma palavra que ele deu para Davi. Antes de Davi morrer, Davi falou assim: Senhor, eu estou vendo aqui a sua casa, o seu templo, a arca da aliança, ela fica aí para lá e para cá de tenda, casinha de pau.
Pô Deus, deixa eu construir um templo grandão do Senhor, com uma casa bonita, onde o Senhor vai habitar no meio de nós, né? Colocar a arca lá. E Deus falou assim: você não, Davi. A sua mão é mão de sangue, mas eu vou levantar o teu filho Salomão, construir algo grande para mim. Vou trazer 100 anos de paz e ele vai construir o templo, deixa tudo. E Davi começou a juntar tudo que tinha, recursos, para dar para Salomão, para que Salomão construísse a casa do Senhor. Mas Deus falou para Davi: Davi, só que o seu trono vai perpetuar de geração em geração. A minha amizade com você, a nossa relação, você é um homem segundo o meu coração, um homem que matou, um homem que adulterou, um homem que pecou, um homem que matou, né? Mas era um homem que Deus amava e Deus cumpriu a sua palavra. E fala: o seu trono perpetuará. O povo, depois que Davi morreu, o povo foi exilado da Babilônia. Deus ainda fala da restauração para o povo, e Deus faz a lembrança para o povo, traz a lembrança: olha, eu quero ser o seu Deus e você o meu povo. E eu quero trazer vocês como o meu povo e vocês serem governados, reinados pelo meu filho Davi. Aí você olha o tempo, Davi morreu há muitos anos. Quem que Deus está falando? Jesus. Esse é o Davi. E Deus lembra de Davi e dá ao seu filho. E a partir do seu filho legítimo, unigênito, filho de Deus, ele traz agora a raiz de Davi, e Davi a todo, o trono de Davi a todo, perpetuado em Cristo Jesus. Então, Deus é Deus fiel que cumpre a sua palavra. E aí ele vai e fala com Maria. Mas Maria, ela diz: se ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu rei jamais terá fim. No versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. Aí o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que diferença de Zacarias para Maria. Zacarias duvidou. E Maria se perguntou: como é que vai ser? O Espírito Santo. Irmãos, é loucura. Ninguém em Israel conhecia o Espírito Santo, a não ser os reis e os profetas. Ninguém. Ninguém sabia falar com propriedade quem era o Espírito Santo. Mas sabia do Espírito de Deus que apoderava, instruía, dava força, levava as pessoas para cumprir um propósito, uma missão de Deus. Mas eles não tinham noção da ação e o poder do Espírito Santo. Mas agora ela seria envolvida por esse Espírito. Jesus seria gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria. E ela ouve essa notícia. Opa, beleza. Ela é sobrenatural. Eu vou ter uma gravidez sobrenatural. Isso para uma pessoa normal, isso é loucura. Mas eu creio. Eu creio no sobrenatural. As coisas de Deus, elas não são explicadas. As coisas de Deus, elas não têm lógica. Elas não têm lógica. As coisas de Deus são extraordinárias. Elas são inexplicáveis. Um pastor amigo, na época da minha conversão, em 1994, ele ia pregar e ele me viu pela primeira vez, eu com 2 meses de convertido. Magrelo, absurdo, andava assim, um cascãozinho do Ronaldo Fenômeno. Eu lancei antes do Ronaldo Fenômeno, 94, cascãozinho assim.
dava um topete assim, passava até o gelzinho do topete. Careca na Gillette. E um topezinho aqui, 4 brincos, 2 em cada lado, argola, grandona, né, um polarzão, chegando na igreja. Era o cara, né? Era figura mesmo. Aí é o seguinte, o cara olhava para mim e falou assim, você vai ser pastor. Você tem um chamado. Pastor presbiteriano, ia lá com um violãozinho e falou assim, ó, eu vou adotar você. E me abraçou. E me abraçou que eu falava para você, o cara é igual um chiclete. E não sei o que o cara viu em mim. E me abraçou de um jeito que... Aí de repente ele falou assim, eu vou para a Escócia. Deus me chamou para ser missionário na Escócia. E foi para a Escócia. Vendeu tudo. Largou tudo, igrejas, bom salário. Mas ele pegou outro pastor que chegou e falou assim, outro pastor, não, esse aqui é um cara que vai ser um bom pastor. Você tem gruda nele. Não larga dele. Pode deixar, pastor. Esse aqui é a minha missão. Esse aqui é casca dura, mas vamos descascar essa laranja. E pegou aqui, trazia, me levava, dava dinheiro para mim ir para casa e voltar de manhã para a igreja. E ficava colado comigo, almoçava, jantava no quarto café, toda hora eu visitava com esse pastor. E eu grilava. Eu queria liberdade. Mas ele ficava comigo até o final. Até eu virar homem. Foi passando de pastor para pastor que nunca me largou. E me tirar da casa do meu pai, da favela onde eu morava, da vida que eu levava, para viver a vida que eu vivo hoje. Foram homens inexplicáveis. E esse irmão chegou na Escócia, vendeu tudo aqui, a igreja não prosperou, não vingou a igreja que ele foi cuidar, a igreja presbiteriana, e ele ficou desempregado, e ele foi para as ruas. E nas ruas apanhou de uma gangue. E apanhou dessa gangue porque ele pregava o evangelho na rua. E o chefe dessa gangue vai e um dia numa briga fica ferido. E ele vai lá e entra na frente da bala por causa desse cara. Por causa os caras não acabaram de matar ele. E o cara no leito de morte falando assim para ele assim, por que você fez isso? Por que você não deixou os caras acabar de me matar? Ele falou assim, porque Cristo ama o Senhor. E esse cara morreu nos braços dele. E o amor que ele deu para aquele cara, do mesmo jeito que ele deu para mim, toda a gangue se rendeu aos pés de Cristo. E a igreja foi fundada. E Deus pegou a turma da marginalidade e fundou a igreja há 11 anos. Voltou para o Brasil com câncer, para morrer com câncer liberado. Mas nunca esqueceu de mim. Nunca esqueceu. Todos os pastores que me ajudaram, presbiterianos, eles abraçaram a minha vida. Se eu estou aqui hoje, eu louvo a Deus por causa da vida deles. E teve cara que pessoas falaram assim para ele assim, você é louco, irmão? Esse cara é bom marginal. Você foi no quarto com seus filhos. Ele é meu filho também. O que meus filhos comem, comem. Meus filhos dormem também. É inexplicável. Não tem lógica. Não tem lógica. Nem meu pai de sangue fez isso por mim. Não tem lógica. E a gente não sabe a lógica de Deus nas coisas. Então Maria recebe uma palavra do anjo, algo que não tem lógica. Mas ela disse assim, ela disse para o anjo, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu sou servo do Senhor. E sabe o que quer dizer essa palavra? Eu estou disposto a morrer. Eu sei que eu vou perder o meu marido, eu estou noivo, eu estou prestes a casar, vou perder meu marido. Vou ficar grávida, eu vou ser apedrejada. Eu vou ser excluída da minha família. Eu sei o que pode acontecer, mas eu sou servo do Senhor. Eu sou disposta a viver essa palavra. Amado, a incredulidade nos rouba essas coisas, mas a fé nos faz viver o sobrenatural.
E Maria, ela entendeu o projeto de Deus e ela recebeu isso. E eu quero dizer para você, amados, até onde você está disposto a ir com Jesus? Porque Maria poderia morrer. Será que eu estou disposto a perder por causa de Jesus? Até onde eu tenho disposição de perder? Porque até então, quando a gente fala de evangelho, a gente só pensa em ganhar. Mas até onde eu estou disposto a perder por Jesus? Até onde eu estou disposto a dizer, eu sou teu servo, que se cumpre em mim a tua palavra. E se a palavra de Deus que vai se cumprir em mim, que vai mostrar, vai realizar um advento sobrenatural, uma manifestação sobrenatural de Deus na face da terra, no meio das pessoas que eu convivo. E para que isso aconteça, eu tenho que sujeitar e até correr risco de vida e de perder tudo, até onde eu estou disposto a se entregar para viver essa vida pela fé. Isso é um caso para a gente pensar. Porque Maria poderia perder tudo. Tudo que ela sonhou. A família que ela sonhava construir. Os amigos, os parentes. E ela tinha 16 anos. Né? Jovem. E aí? Agora olha para a gente. Qual é a nossa disposição? Qual é a nossa relação com Jesus? Qual é o nosso comprometimento com o Evangelho? Maria vai, apressadamente corre para a casa de Isabel, nas regiões montanhosas. Isabel, ela fica com Isabel até o nascimento de João Batista. José fica sabendo, tenta fugir, porque ele não queria expor Maria. Mas ele não sabia o que estava acontecendo, tentou fugir. E o anjo foi lá e chamou para José e explicou para ele. E ele foi ao encontro de Maria. Mas Maria ficou aquele momento ali com Isabel. E a palavra fala que quando ele chega lá, a Maria chega lá, aí, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dá à luz. E é interessante que Isabel fala assim: bendita é você, Maria, entre as mulheres. Não é sobre as mulheres. Botou ela assim. Entre. Agora, veja bem, em Maria, era o maior advento para aquela época. É o maior advento para a humanidade. É o nascimento de Jesus. Ela carregava no ventre Jesus. E ali trouxe exultação em Isabel. O bebê João Batista no ventre de Isabel revirava ali, louvando a Deus. Então ela estava com Jesus no ventre. E Jesus nasceria em Maria, através de Maria. Mas Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi crucificado e ressuscitou. E agora Jesus vive em mim, em você. Amém. Agora eu falo para você. Maria carregava o filho no ventre. E hoje nós carregamos o filho em nós. O filho vive em ti e em você. Aleluia. Maria louvou a Deus por aquela bênção que ela recebeu, por ser agraciada. Isabel louvou a Deus porque ela viu em Maria o ventre, o bendito fruto do ventre que é Cristo Jesus. Mas agora as pessoas conseguem olhar para você e exultar a Deus porque vê Jesus em você. Porque nós carregamos, amado, como Maria. Maria carregou Jesus no ventre, mas Jesus está em nós.
E as pessoas, quando olharem para mim e para você, elas têm que dizer: bendito é você entre a humanidade, porque em você há o Cristo, há o Salvador. Então Natal é tempo de anunciar, na ceia da família, onde nós estivermos, as pessoas olharem para nós: bendito é você no meio de nós, porque em você está o nosso Salvador. O nosso Salvador morreu, foi sacrificado, ressuscitou e vive em você, vive em mim, vive em nós. E nós anunciamos esse Salvador para as pessoas verem Ele em nós. Sabe o que quer dizer, amado, o Senhor em nós? O Senhor vive em nós, amado. É o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o Salvador do mundo. Ele vive em você, Ele escolheu você para viver em você. Ele escolheu o seu nome, Ele escolheu a sua identidade, Ele escolheu o seu CPF para viver em você. Quando você mostrar o seu documento para qualquer pessoa que seja, em qualquer órgão que seja, você apresentar o seu documento, aqui ó, meu nome é Orlando Rodrigues dos Santos, eu sou Jesus Cristo de Nazaré, sou filho do Deus Altíssimo, sou mordomo da graça. Eu sou um recipiente onde habita o Espírito Santo de Deus, onde o Altíssimo se revela a partir de mim, o dono do universo, o dono do ouro e da prata, o Senhor mais poderoso do universo. Ele habita em mim. Esse sou eu. A gente não tem noção daquilo que Deus tem feito com a gente. A gente não tem noção daquilo que a gente se transformou em Deus. A gente não tem noção. Porque o dia que cair a ficha, amado, ninguém segura. Ninguém é maior, amado. Ninguém é maior. Ninguém é maior do que nós. Mas quando eles pensarem que nós queremos tripudiar sobre a cabeça deles, nós estaremos aos pés deles com a bandeja para servi-los e abençoá-los. Amém. Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. E o nosso Senhor, Ele se fez pão repartido para servir. Aleluia. E as pessoas vão dizer, olhar para nós e falar assim: rapaz, eu pensei que você nasceu para ser rei, mas você veio para lavar os pés, para ser cordeiro, para ser sacrifício. E no ventre da Maria estava aquele que serviria a humanidade. No ventre da Maria, aquele que serviria, que seria o vinho esmagado no rio para toda a humanidade. É o Jesus. É aquele que foi moído, esmagado, triturado, humilhado. E Maria se colocou humilde diante da situação. Continuou humilde diante da situação. E aí, para encerrar, vem o nascimento de João Batista. Ao se contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. E disseram: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como que ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. E imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. O que ele se apropriou da palavra do anjo. E quando ele se apropriou da fé, ele voltou a dizer. Amado, tanto tempo a gente fica calado por falta de fé. Mas se aproprie da fé, se aproprie da palavra de Deus e anuncie que Deus vai desenrolar a sua língua e você vai falar. E as pessoas vão ver a autoridade que você passa. Vai ver a autoridade do Cristo em você. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Ore, compartilhe uma palavra. Seja sucinto, não seja agressivo, mas seja ousado. Agressivo é uma coisa, ousado é outra. Não perca a oportunidade. Ache uma brecha. As pessoas precisam saber que Deus preparou um caminho de misericórdia para ela.
Amém? As pessoas precisam saber. No caminho de misericórdia era João. Deus é misericordioso. E a salvação era Jesus. O Senhor salva. Amém? Amém. Então, Natal é tempo de anunciar o Cristo, o nosso Salvador. Porque Deus já preparou o caminho de misericórdia para nós. Amém? Ele vive em nós. Ele vive em nós. Ele nasceu em Maria. Foi julgado por Pôncio Pilatos. Crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Foi notícia ao céu e o seu Espírito habita em nós. Aleluia. E vive no meio de nós. 2 ou 3 ele está no meio de nós. Estarei no meio de vós. Estarei convosco até a consumação do século. Ele está conosco. Ele está em nós. Estamos ligados nele, ele está ligado em nós. E tudo que pedimos em nome dele, o Pai o receberá. Amém. Amém. Então,